Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia dedicado ao nosso Pai, um dia de servidão ao Senhor. Hoje, dia 22 de julho de 2025, a gente pede a Deus e roga a Deus para que seja um dia próspero na nossa vida. Quando eu digo de prosperidade, eu estou querendo dizer que a presença de Deus seja real. A sua mão acolhedora, a sua mão de conforto, a sua mão de direcionamento, a sua mão de condução das nossas vidas esteja ali, ou seja, o próprio Pai esteja presente no nosso dia. Nossa meditação está no livro de Salmos, capítulo... Eu tenho dito que Salmos a gente não fala de capítulo, então, no livro de Salmos 48, e o versículo de trabalho é o versículo 14. Nele está escrito: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será o nosso guia até a morte. Nesse versículo nós temos uma resposta diante de várias colocações nesse cântico de Salmos. É um Salmos que diz que Deus é o nosso guia até a morte. E muito bom, irmãos, que nós tenhamos isso no nosso coração, e principalmente muito bom para que a nossa vida, para que a nossa, vamos dizer assim, a paz do Senhor que deve exceder todo o nosso entendimento, que a gente não compreende, ela possa se estabelecer em nossos corações. Esse Salmos, ele vai trazer principalmente uma referência, vamos dizer assim, um conceito sobre o Senhor, da sua soberania, da sua realeza. Ele vai trazer, mas ele mais estabelecido no conceito da sua casa, da sua morada. No versículo primeiro nós temos: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Tem até uma canção que diz assim: grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Muito provavelmente esse louvor deve ter se baseado nesse Salmos, porque passa por aqui, que ele vai falar assim, que na cidade do seu santo nome, por isso diante dele nos prostramos. Ou vem você procurar, não lembro o nome do louvor, não lembro o nome de quem canta, isso é uma das deficiências que eu tenho, mas muito provavelmente deve se referir a esses salmos, ou pelo menos parte dele, né? E então o Senhor é digno, e o Senhor é digno porque ele tem ali a sua realeza, a sua santidade, e ele se estabelece no seu santo monte, para se referir que ali é o Monte Sião, que contemplava também a parte ali do Monte Moriá, onde foi estabelecido o Templo de Jerusalém, construído, e esse monte, essa planície como todos, que se divide ali seu espaço, ele vai tá falando da grandeza da morada do Senhor, da grandeza, porque essa morada ela é formosa de sítio e alegria de toda a terra, ou seja, um monte, a casa do Senhor. E por que a gente tem como referência que é importante para a gente? Porque nós sempre falamos da morada da casa de Deus, que hoje nós chamamos o céu. O Monte Sião, alto, né? Ele, vamos dizer assim, ele eleva os nossos olhos, tanto que lá no próprio Salmo diz assim: para onde levarei os meus olhos, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, ou seja, eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. Então essa elevação, esse olhar dirigido para o alto, como buscar Deus aí entre as nuvens, entre aquilo que nós não compreendemos, nós não entendemos, nós nem sequer enxergamos direito, falando de terceiro céu, falando de muitas outras coisas. Falar de monte é falar de grandeza, falar da morada do Senhor é falar no lugar de conforto, de paz. E aí os Salmos, ele vai sendo conduzido sobre essa realeza, e fala que muitas pessoas, às vezes, ao tentar atacar esse monte, ou seja, tentar conquistá-lo, via das suas dificuldades. E isso a gente vê que numa vida prática, hoje nós temos diversas pessoas que se opõem à palavra de Deus, se opõem à sua divindade, se opõem à sua grandeza, negam. Elas são pessoas que vivem na sua obscuridade, nas suas trevas, e essas pessoas são como semelhante àqueles que estão aqui entre o versículo 4 e o versículo 7. São pessoas que se ajuntam para atacá-los, mas que passam, pessoas que diante do monte, ou seja, diante da grandeza de Deus, quando eles enxergam, quando de alguma forma Deus, vamos dizer assim, se manifesta a ele, aí o que acontece com esses reis aqui, acontece com essas pessoas que dizem assim: Senhor, tu quebras a sinal chitasse com o vento oriental. É claro que ele está se referindo aqui a montes com a própria grandeza de Deus. Ele está comparando, né, aquela fortificação, aquele lugar elevado, aquele lugar de dificuldade, até de acesso, aquele lugar em que os vamos dizer assim, conquistadores não viam facilidade para poder conquistar. Porque esse monte ele representa a grandeza de Deus, representa como se fosse uma simbologia física na natureza do que seria Deus. No versículo 8 a gente consegue chegar: como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Deus está estabelecido para sempre, seu trono é perpétuo, sua realiza é perpétuo, sua prole, ou seja, seus descendentes, os seus príncipes reinarão de forma perpetuamente. E aí, como nós dissemos, né, nessa região desse Monte de Sião, mais especificamente do Monte Moriá, que era uma parte do Monte de Sião, Deus constrói a sua morada no sentido, a sua casa espiritual, a sua casa em que o seu povo ali, ele vamos dizer assim, ele é ensinado que eles devem levar adoração, levar louvor, levar tremor. E aí no versículo 9 traz um pouco disso pra gente, porque diz nele: lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu
templo, ou seja, nessa casa em que temos para louvar, temos para adorá-lo, para que a gente possa lembrar da bondade, da benignidade, da presença do Senhor nas nossas vidas, do quanto a sua mão é uma mão de sustento, do quanto o seu coração é um coração de pai, é um coração de justiça, mas também devemos nos lembrar daquilo que principal, que também deve ser um dos motivos que deve nos afastar do pecado, que é a ira, a justiça do Senhor. Tem na internet um jovem aí, uma colocação que diz que, de forma muito sábia, que na verdade Deus, essa nossa relação com Deus, ele nos livra da própria ira do Senhor, porque nós somos salvos diariamente da ira do Senhor. Nós estarmos na sua casa, estarmos na sua morada, estarmos com o coração voltado a Ele, estarmos realmente imbuídos, envolvidos com sinceridade para servir o Senhor, é estarmos livres, é sermos livres diariamente da ira de Deus. Então a sua justiça se estabelece a gente, é uma justiça de Pai, é uma justiça de amor. Não queira, meu irmão, estar sujeito à ira do Senhor. Então corra para o seu monte, corra para a presença de Deus e observai. E lá no versículo 13, ele traz assim: notai bem os seus antemuros, observai bem os seus palácios, para que tudo na raiz da geração seguinte. Se nós fôssemos parafrasear, se nós fôssemos simbolizar isso para a nossa vida prática, imagina que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela seja, por exemplo, esse grande monte, essa grande fortaleza, onde Deus se estabelece, onde Deus se faz presente. Então, irmãos, o que eu te convido é para que você observe o que está escrito, observe o que ela te fala, observe a sua mensagem, observe a santidade que ela traz, observe os ensinos que ela traz, observai, para que você possa o quê? Para que você possa narrar, para que você possa levar às gerações futuras, levar a tua descendência, levar a tua casa, levar aquele que não conhece. E aí sim, você possa se estabelecer com esse guia, possa estender a sua mão para o Senhor, porque a mão do Senhor já está estendida para ti, para que você possa segurar na mão de Deus e fazer essa caminhada. Que salmos maravilhosos, né? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a tua família esteja sustentada e protegida e que Deus, meu irmão, te cuide.